Deixa eu atualizar aqui para ver. Isso, já Oi, boa estamos. noite. Bem-vindas. Boa noite, querida. Bem-vindas, bem-vindos. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Vamos aguardar só uns instantes enquanto as pessoas vão começar a chegar para estar aqui com a gente no nosso encontro. Sim, sim. Enquanto isso, vamos ouvir ao seu Valença? Vamos sim, deixa eu só. Estou só tentando encontrar aqui. Isso sim é que é início de noite de domingo. Não é verdade? Boa noite. Já faz um tempo que eu não faço nenhum encontro ao vivo aqui pelo Face. E eu decidi escolher essa rede social para começar esse projeto, que é uma série online, onde nós vamos conversar sobre sofrimentos contemporâneos. Ao mesmo tempo que hoje nós sofremos com tantas coisas, como solidão, angústia, ansiedade, medo, apesar de eu ter colocado esse nome contemporâneo, tudo isso que eu falei aqui, todo mundo se identificou, isso é tão antigo. Se nós olharmos para a história humana, Sim. sempre houve quem sofreu de solidão, sempre houve quem sofreu de medo, sempre houve quem sentiu angústia e coisas que a gente nem consegue nominar. A ideia é que a gente possa conversar sobre essas coisas que a gente sente frequentemente, né, por vários motivos, e a gente possa conversar sobre as saídas que a gente vai encontrando, que outras pessoas vão encontrando, as saídas que a arte pode apontar para todos esses sentimentos tão humanos quanto difíceis. Para começar, eu trouxe aqui um trecho de Fernando Pessoa, em um poema que ele trabalhou, que se chama Poema em Linha Reta. A pessoa estava se sentindo assim, extremamente sozinha. É muita gente perfeita, muita gente maravilhosa, e ele era aquele cara ali do pior, o cara da tragédia, que nada dava certo na vida dele, e aí ele começou a colocar isso em palavras escritas. Ele disse assim, olha, será que toda a gente que eu conheço nunca teve um ato ridículo? Nunca sofreu um enxovalho? Será se foram todos príncipes na vida? Não conheço alguém que confesse um pecado, alguém que eleve a voz humana, que conte uma violência, uma covardia. Não, são todos o ideal. Será que sou eu que sou errado na terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão até ter sido traídos, mas ridículos nunca. Como é que eu posso falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil e mesquinho, no mais sentido infame da vileza. E aí Pessoa vai fechar com chave de ouro. Eu estou farto de semideuses. Onde é que é a gente? Será que é a gente aqui nessa noite falando sobre solidão? Bem, sei que antes de começar o Fantástico, estamos nós aqui, tentando colocar em palavras alguma coisa sobre isso. Eu sei que quando se fala em solidão, não há quem possa dizer que eu não senti isso, né? Parece que nós somos Sim. forjados na solidão. E é disso que a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui hoje. Eu quero dar boa noite a vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo ou depois dessa live, que a gente possa construir uma conversa sobre esse tema. Para começar, eu convidei a minha colega da psicologia, a Valéria Lucena, para que a gente possa trocar
e construir algo aqui sobre a solidão nessa noite. Então, Valéria, Boa noite. eu comecei com Pessoa aqui dando uma pincelada, mas Freud, ele disse o seguinte, e olha que Freud, a gente pode dizer que ele tinha uma certa fama, né? Tinha umas pessoas, quando Freud escreveu Sim. isso que eu vou citar aqui agora, ele já tinha uma certa companhia na vida. Então ele disse assim, olha, quase encontrei um ser humano que me compreendeu. Então Freud estava ali falando de uma solidão, de uma não presença, né, de um outro, e ao mesmo tempo de uma presença solitária de si mesmo. Parece que é quase que posso colocar estrutural. Então eu quero te dar boa noite e dizer assim para você, o que é que você pensa sobre a solidão? Fala aí pra gente. Boa noite. Quero agradecer o convite para falar de um tema que é tão íntimo e tão relacional do sujeito, né? A solidão, que vem nos apontar para nós mesmos. É aquela ideia da presença da ausência. Então, pensar a solidão é pensar num processo extremamente singular. Eu interpreto e entendo a solidão como algo bem experiencial de cada um. Não num sentido só de ser um conceito trazido por um dicionário, por uma reflexão que se é feita, mas pela própria experiência do sujeito e aquele encontro que ele faz consigo, esse processo de solidão. De que é essa solidão, de onde ela parte, de que forma ela atravessa o sujeito. Então, pensar essa solidão é olhar-se e olhar essa falta para essa presença de ausência e como o sujeito vai lidar com isso. Apesar da temática você trazer nessa perspectiva contemporânea, a solidão é algo que vem na história do sujeito e no seu percurso de muito tempo. Não é algo que é deste século, mas é algo que marca o próprio sujeito de tempos anteriores e da sua própria construção, digamos assim. Só que neste período, de alguma forma, essa solidão ela tem se apontado, tem se tornado cada vez mais presente nas relações que foram cortadas, digamos assim, por conta também do isolamento social que a gente vivencia nesse momento, que é necessário por conta da pandemia e de tudo isso que a gente já está um tanto cansado de falar, de saber e de precisar falar mais uma vez, porque nem todo mundo acredita. E aí a gente se depara com esse percurso entre o vivenciar essa solidão dentro de uma sociedade que é extremamente comunicativa, no sentido de ter uma facilidade em se relacionar de modo virtual, que é o que ora fazemos, como essa realidade que é nova do isolamento social. Então, a gente tem uma solidão que se apresenta, solidão que nos vem, que nos chega, e que a gente não sabe ainda até que ponto essa solidão ela chega para cada um e de que modo essa solidão chega para cada um. Porque entendemos que a solidão é também uma perspectiva de sentimento. É um sentimento que atravessa o sujeito, é um sentimento que me atravessa, que atravessa cada um, mas que tem uma relação diferente, um significado, uma simbologia, um processo relacional diferente. A forma como eu lido com a minha solidão é diferente a forma como você ou como as outras pessoas que nos assistem nesse momento vivenciam, se relacionam com essa sua solidão, que é bem singular. Né, Marci? O autor Asson, ele vai falar que a solidão não é, portanto,
simples privação. Ela é hipermissibilidade, a ausência de presença do outro. Eis o princípio capital que se desenha aqui. A profundidade da solidão mede, tal qual uma sonda, a intensidade do desejo ardente do outro, que não responde ao chamado. Então, pensar também a solidão é olhar para essa demanda ao outro, para esse pedido ao outro, que no momento, de certa forma, se ausenta. É um pedido direcionado a esse outro. E que outro, podemos assim dizer, nos interrogar? Que outro é esse para quem a gente lança a nossa demanda? Então, olhar para o nosso percurso é olhar também para as nossas vivências. E a solidão, ela tem uma relação também com a angústia, que tem uma relação também com algumas situações de desamparo. Durante o nascimento, o sujeito ele se depara com a primeira situação de desamparo quando ele sai da vida uterina, e aí... Conseguiu me ver agora, Valéria? Agora eu consigo lhe ver. Você estava me ouvindo? Valéria, após anos nessa indústria vital, faltou energia. Nossa! Faltou energia, né? Deu um blackout geral aqui. Isso não tinha acontecido em anos, mas estamos nós aqui de volta na indústria vital. Bem, então, assim, e depois eu vi que não tinha ninguém nos acompanhando, e depois foi que eu descobri, eu já tinha falado assim mais ou menos uns 10 minutos, aí foi que eu descobri que no meu Face estava privado, não estava público. Mas aí a gente vai retomar, né? Quem estava aqui acompanhando com a gente retoma. Vamos retomar. Eu comecei aqui trazendo Fernando Pessoa, falando, né, da sua solidão. Fernando Pessoa foi um poeta extremamente só. Olha só, eu não conheço ninguém que não seja. Mas a gente tem tantas propostas, né, para não se sentir sozinho. São inúmeras propostas, né, para resolver o nosso mal-estar. A nossa ideia aqui... Sim. A nossa ideia aqui é fazer uma seguinte provocação, né? Se deixa sentir só. O que pode sair, né? Então, Valéria, eu quero convidar você a retomar a sua fala para que eu possa acompanhar o que você estava dizendo, tá certo? Certo, vamos tentar. Vamos retomar. Vamos retomar. Então, eu estava falando sobre o sentimento de solidão ser algo tão íntimo do sujeito, tão particular de um modo, que conceituar só, fazer um conceito sobre ele, é algo muito superficial, porque é da experiência do sujeito. O sentimento de solidão é aquela relação que o sujeito elabora com a ausência da presença de algo. E aí cada um vai representar isso e elaborar isso de um modo diferente. Porque não adianta a gente dizer que o sujeito ele só é só, mas de que solidão ele sofre? Ou de que solidão tem esse sentimento? Porque eu já vi algumas vezes as pessoas falarem que se sentem só, ainda que estejam em uma multidão. Então, até que ponto a solidão chega e como esse sujeito interpreta isso? E essa relação que cada um estabelece é uma relação bem particular. É uma relação bem ética do próprio sujeito, da sua própria relação consigo e com aquela ausência que ele vai sentir ou que ele sente durante o seu processo. Consegue me ouvir? Eu estou conseguindo te ouvir, é porque a minha luz aqui teve um problema, mas siga, por favor, siga. Vai lá. E aí seguimos, né? Nessa própria forma como o sujeito tende a representar essa solidão, a elaborar o seu próprio sentimento de solidão. E aí há aqueles como Fernando que vai escrever sobre ela, representar de alguma
um modo que venha a dar um sentido, a elaborar isso que é vivenciado. Nós, ao longo do tempo, das nossas experiências, nós vamos construindo formas de lidar com os nossos sentimentos. E a solidão, como algo bem particular de cada um, é um modo que cada um vai elaborando seu percurso, vai buscando formas de dar vazão, de relacionar, de vivenciar da melhor forma possível. Aí a gente se depara com a realidade da pandemia, que vem nos colocar diante de uma situação de desamparo, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer e ninguém tem uma certeza sobre o dia de amanhã ou o próximo mês. A gente vive em uma situação de desamparo que gera também angústia e que, por conta do isolamento social, nos coloca mais próximos ainda da vivência da solidão. Então, por mais que ainda estejamos em ambientes familiares com 3, 4, 5, 6 pessoas, e aí vai depender da realidade de cada um, ainda nesses lugares o sujeito ele pode experienciar a sua solidão. Porque não é necessariamente que tenha a presença de algumas pessoas que essa solidão ela não possa existir. O sujeito ele consegue sentir, ter esse sentimento de solidão, ainda que esteja um pouco acompanhado, digamos assim. Então, essa realidade, ela coloca o sujeito diante de um sentimento com o qual nem sempre ele teve a sensibilidade ou que lhe inquieta a ponto dele não saber como lidar. E aí a gente precisa falar sobre as possibilidades nesse processo, que é justamente sobre como cada um vai vivenciando. Quando a gente vai falar sobre solidão, a gente se depara com algo que é vivenciado por um, que ao mesmo tempo é dito por outro, mas que a forma como cada um significa é bem particular, é bem singular, né? O sentimento de solidão, ele está entre o intervalo dos discursos sociais que englobam o sujeito e que impõem a necessidade de que sejamos felizes e sociáveis. Isso é o que um dos autores ele vem nos dizer. Que é necessário para o sujeito, a partir de cobranças e de demandas sociais, que ele seja um sujeito de discursos sociáveis, que ele entre num processo relacional em que ele consiga construir ligações, relações com o seu meio, mas que, ao mesmo tempo que essas relações são construídas, há uma cobrança de que, nisso tudo, ele ainda consiga ser e estar feliz. E aí a gente se depara que o sentimento de solidão, ele surge como uma escapatória dessas cobranças e dessas imposições sociais. É como se fosse uma válvula de escape para a singularidade desse sujeito, para que ele sinta que, por vezes, ele foge dessa realidade que, de certo modo, é imposta por cobranças sociais, que é exigido por cobranças sociais de um discurso que englobe uma felicidade, de pessoas sociáveis. E aí a pandemia, com esse isolamento, ela nos recua um pouco a estabelecer relações ainda de forma virtual. E que, por vezes, a gente precisa construir relações que se sustentem nesse percurso, ainda que se distancie das relações físicas. E aí a gente se depara com a fragilidade de algumas relações e, mais uma vez, com essa tomada desse sentimento de solidão.
Bem, vocês viram, né, que eu tive alguns problemas aqui de sinal. A minha eletricidade caiu por 2 vezes, mas agora parece que o problema foi resolvido pela Enel. E agora a gente vai conseguir falar sobre solidão. Valéria, você se sentiu só quando o meu sinal de internet caiu? Por favor, responda. Sim, é um pouco, já se é estranho, de certo modo, falar diante de um Sim. celular, ainda que a conexão esteja boa. E com a ausência daquele que nos responda ao chamado, é um pouco só, digamos assim. É um pouco não, é muito só. Eu quero E dar aí as a gente fica, boas-vindas. será que está me ouvindo? Né? Será se tem alguém comigo, né? Eu quero dar as boas-vindas para o Demontier, que passou aqui para a nossa live. Houveram outras pessoas que já seguiram aqui nos acompanhando, mas eu não consegui identificar vocês porque acabou que caiu o meu sinal. Mas a ideia é que a gente possa construir alguma coisa aqui sobre a solidão. Bem, é comum, né, que nós nos encontremos com muitas propostas para resolver a solidão. Uma proposta antiga e que até hoje faz sucesso é relacionamento. É comum que nós pensemos no relacionamento como uma forma de resolver se sentir só. A sofrência que eu diga, né? As músicas que fazem sucesso, né? Estou tentando aqui também consertar a minha câmera. As músicas que fazem sucesso na sofrência falam sobre esse retorno desse amor que preenche, que completa, que você não vai sentir, você não vai se sentir só se você tiver alguém ao seu lado. Sim, mas parece que ao mesmo tempo essa promessa desse amor que completa e que resolve a solidão falha. Parece que também não dá certo. O que, é que você pensa sobre isso, Valéria? Sobre essas propostas, né, de resolução do mal-estar através de estar com alguém? Porque nós estamos com as pessoas de muitas formas, mas ainda é comum que nós pensemos na companhia de alguém como uma completude, né? Se você está com alguém, você não se sente só. Ao mesmo tempo, parece que a pandemia levantou essas questões. Mas e aí? Eu estou com alguém, mas ao mesmo tempo eu me sinto só. Afinal de contas, relacionamento preenche vazio de solidão ou não? Conte-nos o que a psicologia pensa sobre isso. Vamos pensar. Se a solidão é um sentimento e está extremamente relacionado à experiência do sujeito, em algum momento ele vai surgir, quer ele esteja dentro de um relacionamento, quer não. Porque a relação, a solidão, ela é a ausência de um objeto, a ausência de algo que está ali e marca e sinaliza essa falta. Então, dentro dos relacionamentos, é comum que essa falta ela não seja toda completa. Por vezes, o sujeito ele pode colocar e endereçar a sua demanda ao relacionamento, mas tem uma hora que esse relacionamento, essa demanda, ela cai. Então, o sujeito a relação deixa de ocupar aquele lugar que o sujeito havia endereçado a sua demanda, e aí ele vai se deparar com a solidão. Não necessariamente que todos os relacionamentos vão conotar essa solidão, porque vai depender da experiência do sujeito sobre esse sentimento. É um sentimento, é uma relação singular. E aí a gente precisa pensar nas outras relações que esse sujeito já teve e de que outros lugares ele já sentiu essa solidão. Então, colocar o relacionamento, muitas vezes amoroso, como, entre várias aspas, um tapa-buraco para essa solidão, é bem complexo. Porque em algum momento vai faltar.
E aí, como é que a gente vai lidar com essa angústia, com essa falta? E como é que a gente vai lidar com isso que vai aparecer, que não sabemos como e o que vai aparecer a partir da experiência singular de cada um? Mas esse endereçamento constante do sujeito de preencher, de sanar todas as suas faltas, uma hora falta. E aí, o que ele faz com a falta que gera um sentimento de solidão, que gera um sentimento de angústia, que vai dar um desespero. O que a gente faz com isso que acontece conosco, com isso que nos atravessa? Então, pensar os relacionamentos amorosos, pensar as relações estabelecidas, vai nos causar uma inquietação. E aí, precisamos falar sobre solidão, né? Bem, a gente vai percebendo que é assim, a palavra, né, a fala, ela traz um efeito para muita coisa que a gente não dá conta, que a gente não entende na nossa vida. Se nós pensarmos assim, parece que a solidão é algo que nos acompanha desde sempre, né? Se nasce só. Uhum. Se nasce só, se sofre incompreensão só. Resgatando o que Freud nos falou, quando ele disse, né, quase encontrei um ser humano que me compreendeu, parece que, por mais que eu tenha companhia, como agora, nós estamos aqui com algumas pessoas, estamos nos fazendo companhia. Seja bem-vindo, Jonathan, meu primo, bem-vindo, Demontier, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Conta aí como é que você está resolvendo a solidão, que a gente vai fazendo comentários aqui. Mas a gente vai tentando fazer alguma coisa para não sentir, eu acho que é isso. As propostas que nos acompanham no mercado, pelo capital, é não sentir. É se preencher de alguma forma, seja com a relação, seja com a bebida, seja com a comida, seja fazendo coisas que são totalmente lícitas, normais e boas, mas que tem aí a sua dose de fazer companhia, né? O que a gente vai compreendendo ou se encontrando com essa solidão, mesmo que não aceite, é que tem algo que não se resolve. Aí, quando a gente começa a pensar sobre solidão. Então, quando ao seu canta, né, que a solidão devora, mas que também ela faz companhia, tem algo aí sobre, se a gente for pensar no que seja solitude, que há uma diferença entre solitude e solidão, como é que a gente pode pensar isso? Nesse tempo que nós estamos, ao mesmo tempo que a gente tenta se conectar de alguma forma, a gente também se sente mais sozinho. Você falou que tem aí algo a ver com a falta, né? Que nós, para a psicanálise, a falta é muito caro esse tema, porque para nós, o entendimento da falta é fundamental para que se deseje, para que você possa ir em busca de outras coisas que não sejam apenas relacionadas ao outro. De todo modo, nós vamos, assim, nos encontrando através da arte com um certo fazer possível para algo que não tem jeito. Mas dentro do que não tem jeito, há alguma possibilidade. Nós estamos aqui falando sobre isso e isso traz efeitos, né? A fala, ela possibilita que você faça outra coisa com aquilo que te afeta. Se nós somos afetados pela solidão, o que outra coisa a fala faz com isso que nos afeta? O que é que você pensa sobre isso? Bom, usando da fala, a gente não pode não só falar sobre, mas sinalizar essa falta, sinalizar essa solidão. E aí, a forma como a gente usa a fala para dar significado, para ir construindo formas de ser, para usar da linguagem para tentar simbolizar, apesar de que a fala ela nunca vai dar conta.
a gente vai sempre tentar, mas é sempre deixa-se algo a desejar, é como se faltassem palavras para expressar o que é vivenciado, para expressar o que é sentido. Então, no meio dessa situação em que vivenciamos o contexto de pandemia, tem a solidão, tem o estar só também. Na maioria das vezes, nós nos encontramos só. E aí, a gente precisa ficar só em vários momentos, em várias particularidades dos dias, dependendo de como a gente trabalha também. A gente vai precisar de momentos só, mas como é que esse momento é aproveitado? E quando a fala ela surge, e um espaço como esse, que é um espaço de fala, a gente tenta construir algo sobre a experiência desse ficar só, desse estar só, o que fazer com o que fizeram ou com o que temos e o que tem surgido. É de uma sensibilidade tamanha usar a fala, porque dependendo de quem a use, irá construir falas atravessadoras que vão nos inquietar, que vão nos mobilizar de algum modo e que vai nos permitir falar sobre questões, pensar sobre questões que antes a gente não pensaria. Como, por exemplo, a gente pode se deparar com pessoas que estão nos assistindo nesse momento, sentiram-se só, mas que não pensaram sobre esse sentir-se só. Que estão vivenciando o isolamento social sozinho, mas que ainda não tinham pensado sobre solidão e sobre o que fazer com essa solidão, que é um sentimento que chega, é um sentimento que dá espaço para pensar sobre essa ausência da presença, e que muitas vezes a gente naturaliza, porque, como você havia falado, a gente se depara com uma realidade social em que nos diz constantemente: é possível ser feliz sozinho, seja feliz sozinho, faça isso sozinho, você encontra atividades para fazer sozinho, no sentido de você se basta. Só que a nossa relação, a partir de uma perspectiva psicanalítica, a gente tem a necessidade do outro, a gente tem uma necessidade de endereçamento, a gente tem essa necessidade de ir construindo relações, que aí o outro exerce uma função conosco de que eu afeto o outro enquanto o outro também me atravessa, e que a gente consegue construir alguma coisa a partir disso, e que vamos falando sobre essa realidade e vamos construindo na relação com o outro. A gente se depara com a ideia de que você pode assistir uma série, um filme, não sei o que, você se basta para fazer coisas, você sozinho você consegue fazer coisas, e a todo tempo ficam nos empurrando esta ideia de fazer coisas, mas nunca nos chamam para falar sobre essa solidão, sobre esse estar sozinho, sobre como se sentir nesse lugar de estar só. Muitas vezes nos dão várias oportunidades de fazer coisas só, mas interrogar-nos sobre esse ficar só, sobre esse estar só, quase nunca acontece. Então, aí cabe refletir também sobre experiências sozinhos, mas também sobre falar sobre esse estar sozinho. E a gente vai construindo no percurso de ir se interrogando. E esse interrogar-se é um processo. Porque você pode ter passado a quarentena todinha sozinha, mas aí você nunca pensou sobre a solidão que atravessa. Ou você se entupiu de coisas para não ver a solidão. São situações e situações que precisam ser, de algum modo, olhadas. Sua fala, eu até escrevi aqui um trecho de que você disse, né? Colocar a solidão como questão. Cada um é como se nós precisássemos nos posicionar em relação à nossa solidão por nós mesmos. É um atravessamento, é uma construção que só é possível ser feita por cada um. Apesar de que
para cada um de nós, essa pandemia, ela agigantou as coisas, né? Tem muita gente dormindo menos, mais na internet, porque é a forma que a gente conseguiu se conectar, lendo, enfim, a gente está tentando fazer alguma coisa com esse tempo outro que está se apresentando para a gente. Para nós que trabalhamos com a psicanálise, a solidão, ela é tão cara quanto a falta. Porque se tem uma coisa que o divã nos aproxima, é dessa solidão constituinte. Vou colocar assim. Uhum. Quando a gente rompe o olhar, né? Porque quando a gente está se vendo aqui, a gente sente uma proximidade. Porém, quando você rompe esse olhar, ou quando você não está ouvindo a voz, é aquele momento que geralmente você para, não está fazendo nada, nem está falando com ninguém, nem está pegando no celular. Você está com os pensamentos e a cabeça começa a dar voltas, e aí fica vindo coisa do passado, né? E você fica lembrando e acaba aparecendo aquele oi sumida no celular, oi sumido, e sua cabeça fica te trazendo, são as lembranças, são os sentimentos, e você vai tendo um reconhecimento que você está só, né? Um reconhecimento. Mesmo que você esteja com pessoas ao seu lado, e mesmo que você conviva com pessoas na sua casa, existe uma falta impossível de ser preenchida. E a cada um existe uma convocação da própria história e da própria vida para lidar com isso. Então, assim, sim, a minha proposta aqui nesses encontros que nós vamos ter sinta-se só. Pense, né, sobre isso que você está sentindo, né? Nós somos convidados a nossa vida inteira a fazer coisas, né? A trabalhar muito, a estudar muito, a estar com as pessoas e a sempre nos ocupar com tantas coisas que o convite para resolver o mal-estar da solidão é não sentir. Você só consegue perceber a solidão se você parar tudo e opa, peraí, de fato não tem tanta companhia assim, não há tanta compreensão, não é possível essa empatia que se promete, né? Tem empatia, se coloca no lugar do outro, mas na verdade você não consegue de fato fazer isso, se colocar. Você pode prestar uma solidariedade ao outro, buscar fazer um laço outro com as pessoas, mas isso não resolve essa sensação. Eu não sei se é essa a palavra, Valéria. Talvez daqui para o final da nossa conversa eu até encontre. Essa coisa que dá na gente, desde quando a gente é só um pedaço de carne, só aquele pedacinho de carne, e as pessoas que nos dão amor ficam ali, coisa fofa, coisa linda. Desejando por nós, né? Fica desejando por você, vem aqui. Quando eu nasci, não me chamavam de Macedônia, me chamavam de Marcinha. Então, ficava Marcinha, não sei o quê. E ficava me supondo como pessoa, como sujeito. E eu fui respondendo, você foi respondendo a essa presença do outro como sujeito, como uma pessoa. Ao mesmo tempo, tem certas coisas que eu sinto que você sente, todo mundo que está aqui com a gente nesse papo, que não dá para o outro sentir com você. Uhum. Né? Que por mais que você fale disso para alguém, só você consegue sentir onde o sapato aperta. Tem um poeta que diz assim: eu não uso mais sapatos apertados. Cheguei no momento da minha vida que eu não uso mais esse sapato que me aperta. Ou seja, a forma como eu me sinto só e as dores que eu carrego comigo são minhas de uma forma que, por mais que tenha um amigo que empreste o ouvido, o ombro, e até por mais que eu fale isso na minha sessão de análise, ou que eu fale isso na minha terapia, existe
um espaço de dor e de solidão que não tem companhia. E eu acho que uma das viradas da psicanálise é dizer assim, sente isso aí que você está sentindo. E fala sobre isso na medida que for possível. Porque existe um resto aí nisso que você está sentindo, nessa solidão, que não vai dar para fazer alguma coisa com isso. É igual esse silêncio aqui agora, da nossa conversa. Sim. É muita coisa que não dá para preencher. E assim, por mais que, como disse aqui, é o meu primo, Jonathan Medeiros. Nesses últimos dias eu estou combatendo com muita série, estou vendo filme, estou tentando aqui me preencher. Massa. Mas tem uma hora que não resolve. Né? E nessa hora, que muitas vezes a gente pode se aproximar de um ato. E aí é que a palavra, ela vem fazer uma certa amarração nisso que a gente sente. E com o outro, com uma escuta outra, nós podemos construir alguma coisa com isso. Estou falando aqui na Associação Livre, hein? Por favor, me faça um corte. Sim, sim. O que é que você pensa sobre isso? Sim. Eu estava terminando de ver a fala de Rafael Santos, quando ele fala sobre o isolamento iniciou apenas na pandemia, quando ele interroga isso. E aí, dando uma olhada em artigos publicados, em pesquisas que foram desenvolvidas, eu comecei a me questionar com o que eu ia vendo. Que em alguns textos que eu comecei a ler e outros que eu terminei de ver, que falava que a globalização, ela nos conectou de inúmeras formas. Ela nos aproximou de inúmeras formas. Mas a gente se isolou também. Ao mesmo passo que a gente se conectava muito, que a gente entrava em comunicação com outros e que a gente fazia ponte, a gente também se isola. O número de pessoas que vão se isolando cresce. O número de pessoas que vão se retraindo, que vão se encontrando também cresce. E aí a gente se depara com essa solidão, com essa forma de tentar lidar com isso. Quando tu falava sobre os outros que, quando a gente é pequeno, que vão nos endereçando seus desejos também. Eu lembrava da questão da própria criança, quando ela começa a chorar, que o outro, o seu cuidador, ou a figura materna, ela já vai dizendo, esse choro é para se alimentar, esse choro é porque a fralda precisa ser trocada. Então, o outro, ele vai nos desvendando, digamos assim, para nos dizer o que nós desejamos. E aí, quando a gente passa a desejar, quando a gente passa a ter esse lugar de desejar, de endereçar a nossa demanda, a gente se depara também com a falta e, às vezes, com o não saber para onde endereçar. E nesse percurso de se encher de coisas, a gente também esquece, às vezes, de deixar que as coisas saiam para que a gente se depare conosco. Eu pensava a solidão e eu fazia um rascunho dela na minha mente, que é como a gente se olhar no espelho, o processo da solidão. Mas não é só olhar o físico no espelho, é deparar-se com aquilo que há em nós. E sem ninguém perto para amparar o que há. A gente vai se olhando e vai se percebendo. Da mesma forma que a gente olha no espelho para ver se o cabelo está certo, para ver se está tudo certo para poder sair à rua, a gente também se olha nesse processo de solidão e se depara com essas faltas que vão acontecendo, com essa ideia de nos ver de forma que não há trabalho. Tira o trabalho, faça as inquietações da correria do dia a dia. Quando a gente vai se olhar, aí sim a gente começa a se deparar com essa solidão que muitas vezes a sociedade nos impede de viver. Às vezes a sociedade nos enche demais com a necessidade constante e às vezes até de forma patológica interpretam a solidão. Só que não é, a solidão é sentimento. E aí a gente precisa primeiro olhar para esse sentimento para saber até que ponto esse sentimento ele é necessário ser vivenciado para que o sujeito se compreenda.
Porque muitas vezes tudo que é nosso, por vezes, quando a gente está vivenciando, há alguém que aparece para torná-lo patológico. Como se a gente não pudesse também sentir solidão, como se a gente não pudesse sentir tristeza, como a gente não pudesse se sentir angustiado, como se a gente não pudesse sentir coisas que são naturais, mas que a sociedade só quer nos ver felizes e plenos, como se essa ideia ela existisse para todos. Então, quando a gente começa a pensar esse lugar da solidão e essas relações que são construídas e essas experiências que são construídas, a gente se depara com o nosso percurso, com o nosso caminho que é trilhado. E aí, a experiência de solidão de cada um, ela vai ser bem singular. Não adianta eu querer ler a solidão a partir da minha experiência. É a minha leitura, a partir do meu caminho, a partir dos meus sapatos apertados, a partir do meu percurso histórico. Agora, a solidão que é do outro, é o outro que precisa falar sobre ela. É o outro que precisa dizer sobre ela. Porque não adianta eu pegar um conceito e aplicar e querer que todo mundo vivencie e experiencie a solidão do mesmo modo, que é impossível. E o que não vai dar para fazer só no percurso singular, só no percurso de cada um, é que cada um vai tirar um conceito, digamos assim, sobre a sua própria solidão. A ideia da empatia, muitas vezes, se colocar no lugar do outro. Não necessariamente. Você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro a ponto de experienciar da forma como o outro experiencia. Você pode supor, achar, até entender que o outro vivenciou algo daquela forma e que você, dentro da sua experiência, vivenciou algo parecido que você acha ser. Agora, para ser aquilo que o outro vivenciou, só ele. Só na experiência dele, só no processo dele é que ele vai saber dizer sobre isso. Assim, a gente vai percebendo também com essa colocação que você fez, que até esse atravessamento que a solidão nos desafia, é um processo que eu posso ter alguma companhia, mas ele é próprio, ele é de cada um, né? Eu não consigo dizer qual o manual da solidão. A gente está numa época de muitos manuais, né? 10 maneiras de ser feliz, 10 maneiras de ter sucesso, como trazer o seu amor de volta. Então, você percebe, meu povo, que a ideia da live, dessa série online, não é dizer assim, venha aprender como resolver a solidão, né? Macedônia tem a resposta, Valéria tem a resposta para a solidão, a psicanálise tem a resposta para a solidão. Errou, né? Como diria o... Passou longe. Errou rude, né? Não tem, não há essa resposta. Ninguém tem essa resposta. Eu vou aproveitar aqui para dar as boas-vindas a todo mundo que está por aqui com o comentário do Fabrício Furtado. Eu acredito que é uma necessidade de estar só em determinados momentos para o encontro consigo mesmo. Nesse sentido, a solidão é um luxo, dizia Clarice Lispector. Mas, como você diz, Valéria, essa é a leitura a partir da minha visão. Isso aí, Fabrício. A cada um é esse desafio, né? De fazer alguma coisa com a sua solidão. Então, bem-vindo, Carlos. Bem-vindo, Rafael, que está aqui dizendo que são ótimos pontos, que esse debate está bem interessante e que estamos isolados desde tempos antigos. Antes, e ainda estivéssemos para algumas coisas, né? Está tão próximo, por exemplo, de discurso de ódio, né? E de tanta coisa ruim, nos cansa, né? O Tiago está dizendo aqui que está um ótimo debate, a Alicia está dando boa noite, o Jonathan está acompanhando, o Demontier, então todo mundo que está por aqui, eu quero dizer para você assim, que a gente até se faz assim uma certa companhia, né? Falando desse tema, sim, que a gente se identifica. Você veja, você coloca assim, solidão, não tem um ser humano que se diga eu não, né? Comigo não, eu estou sempre muito bem. Não dá. Estou bem acompanhado. Né? Estou bem acompanhado, então assim, não dá. Todo mundo
se sentir só. É interessante que o Fabrício trouxe a Clarice Lispector, a Clarice Lispector, porque assim, eu estou tentando pintar o cabelo de um jeito, porque a Clarice, de fato, ela foi uma escritora extremamente solitária. Sim. Porque a Clarice, Fabrício, ela era, vamos dizer assim, fora da norma. Ela não era aquela escritora simpática, que gostava de dar entrevistas, que gostava de estar falando. Ela era uma mulher da palavra escrita, mas que não fazia questão de ter ficar fazendo simpatias, né, com as pessoas. Uhum. Oi, tudo bem? Aquela coisa lá das etiquetas. E aquela coisa de fazer sala. Isso, fazer sala. A Clarice não fazia sala coisa nenhuma. Ela fazia fala, né? E você vê que a escrita dela era muito dura, duríssima. Então ela escrevia assim coisas assim de uma solidão. Tem gente que perguntava para ela, Clarice, por que você escreve? E eu sei lá. Ela poderia dar milhões de respostas, né, para essa pergunta. Eu sei lá, né? Por que vocês estão aqui no domingo à noite falando de solidão? E eu sei lá, gente. É uma forma de trabalhar, né? A gente colocar nas palavras isso que está com todo mundo, que faz parte do que nos faz humanos. Esse afeto, eu acho que a solidão é um reconhecimento de uma verdade. O reconhecimento de uma verdade que nós sentimos no corpo, que a morte nos aponta algo disso aí, que o sofrimento, que o mal-estar também nos aponta algo, que o amor não resolve, que o amor também não dá conta, mas que é um anestésico e dá uma amenização assim muito gostosa, né? O amor, o sexo, a arte, a escrita, a palavra, enfim, a gente não se sente menos só, porque não é uma coisa que não dá, que não resolve, mas ao mesmo tempo nos possibilita encontros. Nos possibilita encontros como esse que nós estamos fazendo aqui. Está com você a palavra, Valéria. E nesses encontros a gente pode até pensar que nos encontramos com a solidão que também é do outro, né? A gente vai nos encontrando com as formas de solidão. E cada um a seu modo. Clarice tem um modo dela de uma escrita fabulosa. E que todas as vezes que eu leio alguma coisa dela, eu penso como ela se deparava com o real de forma tão real. Como ela traz de forma tão bem escrita, digamos assim, o real para a gente. Que a gente endossa para poder vivenciá-lo de alguma forma. Aí a gente se depara com um modo de arte, como você citou, o amor, o sexo, a poesia e por aí vai. Cada um vai buscando um modo de falar sobre essa solidão. Ao seu tem uma música belíssima, que a gente começou essa live ouvindo, que ele vai falar sobre a solidão. E se a gente pesquisar sobre formas de como essa solidão é produzida no sentido de matéria, no sentido de poema, no sentido de uma música, no sentido de produções artísticas, a gente vai se deparar com uma gama enorme. Porque é justo nessa solidão de cada um que cada um busca fazer algo com isso. E aí não tem manual que dê conta. Não tem manual que sustente as inúmeras possibilidades que cada um pode ter. Essa questão começou falando sobre os 10 motivos para ser feliz e tudo mais, me fez lembrar que recentemente eu visualizava em uma das redes sociais propaganda de uma medicação que promete o equilíbrio. E aí você tem ansiedade, você usa a medicação, que a sua ansiedade vai embora. Se você tem isso, você usa... Por mais que seja uma medicação de base floral e tudo mais, mas até que ponto se é necessário usar doses mágicas para vivenciar? Porque daqui a pouco vai aparecer uma medicação para a nossa solidão em isolamento social. Tome a medicação que você vai ter companhia. A companhia de quem, além da nossa? Que tipo de companhia nós queremos? No sentido de que
Até que ponto a gente se medicaliza, até que ponto a gente busca soluções para aquilo que é nosso e que a gente poderia aprender a lidar com isso. Porque quando você se depara com situações de angústia, de frustração, de medo, da própria solidão, e por aí vai dos sentimentos que nos atravessam, a gente tem que começar a aprender a lidar com isso. Porque se todas as vezes que a gente sentir algo e a gente for medicar, a gente não vai viver. A gente vai viver dopado no sentido mais dopado possível, no sentido de silenciar mesmo as nossas emoções, os nossos sentimentos. E essa ideia de fazer uma fala sobre isso é justamente dar esse espaço. Dar o espaço de que é possível, é necessário, é oportuno falar sobre as diferentes formas de sentir e sobre sentir-se em algumas situações. Quando a gente vai pensar as formas que os outros usaram para vivenciar sua solidão, a gente também se interroga sobre o nosso próprio processo. O que nós fazemos com a nossa? De que modo a gente vivencia a nossa solidão? Onde nós estamos nos isolando? Porque, como o Fabrício mesmo trouxe em um dos comentários, a ideia de que a gente precisa de um tempo para nós mesmos. Um tempo de parar, um tempo de olhar para si, um encontro consigo, como o Fabrício vai falando no seu comentário. A gente precisa desse momento. A gente precisa de um momento em que a gente se depara com o que há em nós. E aí, o que cada um vai fazer, não tem receita, não tem como dizer o que cada um vai fazer com o que vai lhe aparecer. Mas eu só sei o que vai aparecer se eu me permitir se deparar com essa solidão, com esse medo, com essa ansiedade, com os outros sentimentos que, por vezes, na correria do dia a dia, a gente vai empurrando para depois, para amanhã, que no processo desse isolamento social, que todo mundo não, que alguma parte da população parou, porque todo mundo não cabe nesse mesmo barco, em que boa parte da população parou, a gente se deparou conosco nesse processo. E aí a gente se deparou com várias realidades que a correria do dia a dia não permitia ver. Que a correria do dia a dia, às vezes, silenciava e camuflava essas relações. Então, quando a gente para e em algum momento isso surge, a gente não sabe como lidar. Porque, tipo, o isolamento social é um mecanismo difícil de executar, porque não é fácil você ter uma rotina, você ter todo um cronograma, você ter várias coisas para fazer, você desejar se encontrar com outras pessoas e ter que ficar recluso. Então, ele não é um processo fácil. E além de não ser um processo fácil, está sendo obrigatório. E que alguns poucos cumprem esse obrigatório. Então, a gente vai se deparando com várias angústias que vão surgindo. E aí a gente vai ter que aprender a tentar lidar com essas angústias. E nesse meio termo, tentar continuar fazendo as coisas que precisam ser feitas para quem está trabalhando, para quem precisa produzir, porque vivemos em uma sociedade que nos exige uma produção, a gente não pode deixar essa lógica passar, porque nos obrigam a produzir, nós precisamos produzir constantemente, e que além disso, a gente tem que se deparar com essa solidão que ninguém dá espaço para pensar sobre isso. Que não pensa nisso não, vamos pensar em outra coisa. Mas uma hora a gente vai precisar pensar. E aí, quando é a hora de pensar sobre isso? Essa live está dando, assim, um espaço bem propício para pensar e para se interrogar. O que fazemos quando o silêncio surge? E aí? O que há nisso tudo? Né? Aí a gente vai precisar construir o percurso de cada um. E aí não vai ter live depois para dar conta das nossas inquietações. A gente vai precisar olhar para elas só um em um. Cada um no seu canto, tentando ver e tentando construir alguma coisa a partir disso. Que é um propício para as pessoas também comentarem sobre os seus anseios e sobre o que começa a aparecer, começa a surgir aí. Enquanto você falava, eu me lembrei
de vários grupos de pessoas que estão muito mais sozinhos no isolamento. Porque além dessa solidão que faz parte da nossa constituição humana, como sujeitos, nós somos sozinhos, nós temos grupos que estão extremamente isolados. E aí nós vamos ter os trabalhadores, nós vamos ter as pessoas mais pobres, né, em vulnerabilidade, nós vamos ter as pessoas que estão nas ruas, que não têm um trabalho, que não tem um lugar para ficar. Recentemente foram vítimas desse comentário escroto, canalha, porque primeira dama é uma frase muito bonita, né? Mas da mulher, né? Eu não sei nem que nome eu dei, mas da mulher de João Dória, né, da esposa de João Dória, governador de São Paulo, onde ela sugeriu que as pessoas moram na rua porque gostam. Então, o grande isolamento, né, a grande solidão desses grupos, quanto mais pobre, quanto mais excluído da educação, quanto mais excluído do trabalho, mais difícil ainda se torna para essas pessoas. Então, você imagine aí, vocês que estão aqui conosco, a solidão, você está num grupo totalmente excluído. Aí nós vamos trazer as pessoas pretas, os gays, as lésbicas, as pessoas que estão cumprindo alguma pena nos presídios. E há pouco tempo, semana passada, eu participava de uma reunião onde nós tratávamos da falta de higiene nos presídios, da falta de condições mínimas para as pessoas poderem tanto pagar pelo que devem socialmente, né, cumprir sua pena, mas ao mesmo tempo sem faltar à dignidade. Então, essa solidão que alcança os mais pobres, os trabalhadores, os grupos mais vulneráveis, é uma solidão outra, é um isolamento outro, que é agravado por todas as condições que nós estamos vivendo. Então, ao mesmo tempo que a gente se encontra com a questão que não há um manual para falar sobre solidão, ou para que possam responder sobre a nossa solidão, a história aponta, a história humana, que não houve outro caminho que não foi a solidariedade. Não houve outro caminho. Foi só através dos laços que nós fomos construindo ao longo da história, com os semelhantes, com aqueles que são diferentes, que nós podemos fazer alguma coisa com essa solidão. Então eu não vejo assim outro caminho que para uns escrever, fazer uma live, convidar um amigo para conversar sobre um tema, publicar um artigo, escrever um livro, fazer um filho, não sei, casar, descasar. O caminho é descasar, né? Não é? Bem-vindo, Cícero. Bem-vinda, Ana. Às vezes o caminho é descasar. Para outros é casar, para outros é descasar. Para uns é ter filho, para outros é não ter filhos. Para uns é escrever um livro, fazer uma obra. Para outros é cuidar de um jardim. Para uns é fazer um ativismo em determinado tema que lhe provoca, né? Mas a gente vai vendo que... Agora eu me lembrei de uma frase de Freud. Não sei se foi Freud ou foi Lacan. Acho que foi Freud. Você vai me ajudar aí, Valéria. Que quando a gente vai se tratando em análise, a gente vai desenvolvendo não é bem desenvolver a capacidade, mas é o que está me vindo, mas a gente vai conseguir amar e vai conseguir trabalhar. Amar não significa que você vai casar, não é nesse sentido do enlace matrimonial. Mas é amar um projeto, amar uma ideia, amar as pessoas, enfim. Mas você sai de uma paralisia. Amar um ideal. Um ideal. Você sai de uma paralisia e de uma inibição para um ato que pode se mostrar em várias vias, né? A via escrita, a via falada, mas você consegue sair dessa paralisação para fazer um trabalho. Então, a proposta de nós nos encontrarmos aqui nos finais de semana
que nós possamos conversar e trabalhar sobre esses temas que nos atravessam, que fazem parte da nossa vida, mas que talvez a gente não tenha tanta oportunidade de falar sobre isso, né? Porque a gente pode ir comentando e ir trocando aqui com as pessoas que estão conosco o que nós pensamos sobre esses temas, ao mesmo tempo também nós vamos criando as nossas saídas, que podem ser as mais diversas possíveis. Mas uma coisa é certa, não está com alguém a resposta. E isso Sim. é certo. Né? Não está com a palestra que eu vou ver, com um livro que eu vou ler, ou com alguém que tem um determinado poder. Que vai me dar a resposta. Que vai me dar a resposta. Essa é certa. Se com essa conversa que a gente está aqui, nós conseguimos pensar sobre isso, olha, não vai ser uma live, não vai ser um livro, não vai ser um casamento, não vai ser o filho ou a filha, não vai ser a obra. Não vai ser alguém que vai me dar essa resposta sobre o que fazer ou não fazer com a minha solidão. É um caminho que só eu mesmo posso atravessar. A gente vai ter feito um trabalho aqui, né, Valéria? O que é que você acha? Com certeza. Até porque não é da nossa, pelo menos não para mim, acredito que para você, a ideia não é dar uma receita. Não tenho essa intenção, até porque às vezes a gente nem sabe o que fazer com as nossas demandas, no sentido do que fazer com a solidão nesse momento de isolamento. A gente supõe que dá certo. E dá certo isso, depois não dá certo. Talvez dê certo assistir um filme hoje, amanhã já não estou com clima para assistir filme. Porque vai ser um processo bem singular. E a ideia é pensar que sou eu que preciso fazer algo. A resposta não é necessariamente endereçada ao outro. O outro vai me dar a resposta. Ou o outro é quem vai me dizer o que é que eu preciso e tenho que fazer obrigatoriamente. Mas sou eu. Até que ponto eu desejo fazer com isso e o que eu desejo fazer com isso, né? E um domingo é um dia propício para se pensar em solidão, né? O domingo é aquele dia que a gente diz, amanhã já é segunda, e amanhã já tenho que voltar para o meu ritmo de trabalho, amanhã já tem... Domingo é aquele dia um pouco complexo, um pouco morgado em alguns sentidos, é aquele dia... Domingo é pouco só, né? É o quê? É um pouco só. É um pouco só. É. Porque na sexta você ainda arruma, se a gente tivesse, é claro, vivenciando a realidade, sem ser essa pandemia, na sexta a gente encontraria com os amigos, no sábado ainda encontraria, mas no domingo à noite a gente já não deve encontrar com mais ninguém, porque está todo mundo cansado de aproveitar o final de semana, descansar para recomeçar. Então a gente se depara com um pouco sozinho nesse percurso. E aí pensar numa forma de lidar com essa solidão é abrir, pensar também que a solidão não é algo particular à minha vivência, é algo que vai atravessar inúmeras pessoas, que vai atravessar inúmeras realidades, que além da vivência da solidão, como você bem trouxe na sua fala, sobre a população de rua, sobre os públicos LGBTs, de diversas formas a gente vai experienciar e vai visualizar a solidão de forma diferente. Porque o que é uma solidão vivenciada na rua? É diferente de uma solidão vivenciada em um apartamento. É diferente de uma solidão vivenciada no interior de uma cidade, de um estado. É a solidão de um sentimento que é real e que é para todos. Mas as perspectivas culturais, sociais, econômicas, políticas que interferem naquela realidade do sujeito permitem uma compreensão e uma vivência de solidão diferente. Então, cada um vai precisar olhar para a sua realidade, olhar para o seu contexto para poder entender a sua solidão. E sem querer colocar para o outro que a experiência de solidão que ele vivencia deve ser igual para os outros. Porque, tipo, essa ideia que a mulher do João Dório trouxe de que as pessoas estão na rua porque elas querem, eu me pergunto em que lugar ela fez esse tipo de pesquisa para ter essa ideia de que a pessoa está na rua porque quer, sabe? Eu fico me perguntando até onde existe esse querer de estar na rua. Porque
não é tão simples. Eu fico me questionando, várias interrogações aparecem para mim nesse sentido, porque não bate, não falta palavra para tentar entender de que forma esse tipo de argumento é feito. Aí a gente volta para a perspectiva da Casa Grande. A Casa Grande continua reverberando seus discursos e nos fazendo se deparar com realidades que não são não são comuns, mas que a gente naturalizou. Porque, tipo, a gente já passa de 60 mil mortos, mas é como se a pandemia estivesse acabando. A gente está voltando para uma tal de uma normalidade que não é normal. Então, pensar a solidão nisso tudo, se pensar no meio dessa solidão, atravessado por uma pandemia, atravessado por comentários que muitas vezes são comentários sem condições nenhuma, porque tratar a desigualdade social, tratar as vulnerabilidades como uma questão de querer é bem difícil de elaborar até uma frase que consiga dar conta dessa dificuldade toda de entender que não é tão simples, de entender que não é tão fácil. Então, o que fica para essa noite, o que fica, eu acredito, para esse debate, essa necessidade da gente permitir espaços para pensar essa solidão, para pensar essa solidão para além de só um estar sozinho, mas o que fazer com ela. E de que não é algo particular a mim, o estar sozinho, o estar vivenciando uma solidão, mas que é geral e que chega para todo mundo. Mas que quase ninguém fala sobre isso, né? Porque quem é que vai falar sobre solidão? Só eu e Macedônia no domingo à noite. Né? Tem que estar com vontade de trabalhar, né? Tem que estar com vontade de trabalhar, além das respostas prontas, né? Além das receitas de resolução da nossa vida, as propostas, né? Esse momento que nós estamos precisando ficar em casa, quem pode, né? A maioria não está fazendo isolamento, quem pode. Porque, assim, quando você falava, eu me lembrei que o Rio de Janeiro, há 3 dias atrás, fez um processo de reabertura dos bares e as pessoas estavam se acotovelando para ir aos bares, para voltar a pegação. Parecia no novo, né? Parecia, para voltar a pegação e fazer alguma coisa ali naquele local, como também estavam se acotovelando em filas para ir para o shopping. O que tem no shopping? Para mim é uma pergunta assim que eu estou tendo. O que é que tem no shopping? Para mim tem ar-condicionado, né? Tem ar-condicionado, porque nem assim, que é cultura no shopping, tá difícil. É um lugar de comércio, né? Um lugar da venda, um lugar da compra. Mas aquela cena das pessoas nos bares, como assim, um pedido assim, de um desespero por uma realidade que não existe mais. Né? Então, que nem existia assim. Isso me fez pensar, Valéria, que tem que você estar com uma dificuldade muito grande de ficar em casa e de lidar com essa solidão que é você estar na sua, né? Você não está se vestindo para alguém, você não está se mostrando para alguém, porque muito da paquera da conquista tem a ver com isso, né? Me vejam dessa forma. Mas tinha ali um desespero das pessoas naquela fila e naquele bar que tem a ver com esse não conseguir ficar só. Não conseguir reconhecer essa realidade outra que nós estamos agora, que não tem como a gente ficar tendo essa relação, essa proximidade com as pessoas, porque o mundo, nesse momento, é outro. E que para que a gente possa voltar a um certo normal, vai levar tempo. Então, a gente vai percebendo com essas cenas grotescas que estão se tornando comum, que não é só no Brasil, é no mundo, que lidar com a solidão, solidão é um problema mundial. Né? Ninguém está conseguindo, não tem assim, quer dizer que ser civilizado ou ser um país desenvolvido significa que você vai estar conseguindo lidar com a solidão.
né? Se reconhecer sozinho, se reconhecer-se que você precisa dar um passo para trás numa pandemia dessa e não ficar fazendo festa. Então, assim, as pessoas estão furando o isolamento para fazer festa, para fazer churrasco. E ainda posta isso na internet, assim, ainda tem uma necessidade que alguém veja que eu fiz o churrasco, que alguém veja Sim. que eu fiz a festa, né? Que alguém veja que eu coloquei um som, que eu tomei tal cerveja, que eu comi tanta carne assada. Quer dizer, o nosso convite aqui é outra coisa. É primeiro reconhecer essa verdade desse momento, que é um momento solitário, um momento que você está enfrentando um vírus, é um momento solitário que você não está podendo. Eu estou com mais de 100 dias isolada. Então a gente sente falta do corpo do outro, das pessoas que nós temos afeto. Isso faz uma falta, isso é insubstituível. Imensa. Mas, ao mesmo tempo, insubstituível. Mas, ao mesmo tempo, isso não deve fazer com que você negue os fatos, negue a realidade, para, a todo custo, não se sentir sozinho, né? De uma certa forma, estamos todos sós nessa pandemia. Nós estamos com 1 minuto e 16 de conversa, sendo que os 16 primeiros minutos foi em blackout. Entre idas e vindas. Né? Entre idas e vindas, nós conseguimos estrear a série Sofrimentos Contemporâneos. Eu quero convidar você para fazer as suas palavras finais e nos despedir das pessoas que estão aqui conosco durante esse tempo. Eu gostaria de agradecer o seu convite, que é um convite desafiador, sim. Falar sobre uma temática como essa, em uma cultura que nem sempre dá esse espaço, é desafiador, mas é muito interessante falar sobre a realidade da solidão. E diante de um isolamento, diante de uma pandemia que eu nunca imaginei vivenciar, né? Não vou mentir, é um convite que nos inquieta e que nos mobiliza. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram, que fizeram sua contribuição, que fizeram seu comentário, porque a ideia é conversar sobre, e não chegar aqui e apresentar uma explicação teórica, fazer uma palestra sobre o que é, fazer uma palestra sobre o que é solidão, sobre como você vai conseguir vivenciar e tal. A ideia é justamente dizer que às vezes você precisa descobrir sozinho. E aí você pega na sua própria mão e caminha só. Porque não vai ter alguém para segurar a sua mão para descobrir o que é a sua solidão. Você vai precisar caminhar segurando nas suas próprias mãos. Né? Então, a minha gratidão por esse momento de fala, a minha gratidão por poder contribuir de alguma forma. Não sei como a minha fala chega até vocês, nem como ela lhes chega. Eu sei que eu estou dizendo algumas coisas que para cada um vai chegar de modo diferente, né? É aquela velha de Lacan, que ele vai dizer, eu sou responsável pelo que eu estou dizendo, agora o que você está entendendo é outra história, é outro percurso, né? E é isso, muitíssimo obrigado pelo convite. Olha o que foi que você fez, como é que você acaba uma live falando sobre solidão, destroçando o Pequeno Príncipe, hein, rapaz? Oi? Você, olha só, o Pequeno Príncipe faz o seguinte, diz assim, olha, você é eternamente responsável por aquilo que você cativa. Aí vem Lacan... Eu amo o Pequeno Príncipe, calma. Relaxa. Aí vem Lacan e diz assim, que conversa é essa? Eu sou responsável por mim, cada um. Cada um por eu tô... Mas olha, eis a verdade, né? Eu acredito que das provocações da psicanálise é assim, sinta-se desconfortável com verdades desconfortáveis. Se a coisa é desconfortável, bem-vindo. É porque está mobilizando de algum modo. Exato. Então, assim, eu acredito que, apesar de que é um terreno difícil,
um tema como sofrimento, um tema como solidão, ao mesmo tempo que gera identificação e faz um trabalho outro num espaço como o Facebook, que propõe, né, que você tenha um livro de faces, trazendo ao pé da letra. Sim. E a nossa ideia aqui é trazer a voz, trazer a palavra, para que nós possamos ir construindo entre nós alguma coisa. Então, eu quero, assim, dar as boas-vindas para os aventureiros e aventureiras que estão entrando aqui comigo nesse projeto de trabalho chamado Sofrimentos Contemporâneos, onde a proposta é que nos finais de semana, como falou aí o Fabrício, que são espaços ideais para falar de coisa de tragédia, né? Final de semana, para falar de angústia, de ansiedade, de medo, de morte, final de semana é ideal, né? Enquanto o momento estávamos falando de sextou, eu quero pegar todo mundo no sábado, estamos aqui nos domingos ou nos sábados para falar de coisas que nos incomodam, mas que ao mesmo tempo nos fazem companhia. Então eu quero assim agradecer a você por ter entrado comigo nessa estreia e dizer o seguinte, que no próximo final de semana eu vou estar aqui também no domingo. A minha convidada vai ser a Suzy Bandeira. Vocês já devem ter visto a Suzy aí comigo. A gente está aventurada na psicanálise aí desde o primeiro semestre. E nós vamos falar sobre morte. Porque nós estamos vivendo aqui nesse momento, na pandemia, nós tivemos que mudar radicalmente a forma como nós fazemos luto. Radicalmente. Então, nós temos uma tradição de velar o corpo, de tocar, e hoje a gente não pode mais fazer isso. Então, nós vamos comentar um pouco sobre isso, sobre esse fim que passa pelo nosso corpo e que nos atravessa com tantos afetos difíceis. Então, no próximo domingo, dia 12, também às 7 horas, mesmo que a eletricidade falte, nós vamos estar aqui com Suzy Bandeira conversando sobre morte. E os próximos temas, hein? Olha só, veja o que vocês acham. Os próximos temas. Nós vamos falar sobre angústia, ansiedade e medo. Tem muita coisa por aí chegando. Hein, Valéria? Só tema permitindo identificação, não é verdade? Pois é, olha, vai ser muita coisa que nós vamos construir por aqui. E no final dessa série, eu já quero convidar, assim, vocês de antemão, para que nós, quem quiser, nós vamos fazer no nosso último encontro, uma live que vai ter mais do que eu e o meu convidado ou a minha convidada. Quem quiser participar nas últimas lives, comentando sobre como foi a série, o que foi que ficou para você, foi o que você fez com o que a gente comentou aqui, você vai deixando nos comentários, e quando for na última live da série, nós podemos ter aqui até 8 pessoas na última live conversando sobre o que foi que rolou aí na série, né? O que foi que ficou, o que foi que a gente conseguiu construir com essa série online nesse tempo de pandemia. Minha gratidão. Eu não estou me sentindo menos só, mas também eu estou me sentindo mais. Então, alguma coisa a gente fez. Alguma coisa ficou. Alguma coisa ficou, porque eu não estou me sentindo menos, mas também não estou me sentindo mais sozinha. Bem, enfim, foi muito bom. Você gostou da nossa conversa? Adorei. Massa, uma conversa, né? Bem entre idas e vindas no começo, entre experienciar a solidão no início da live, foi bem interessante. Massa. Então, gente, olha, vai compartilhando. A partir de amanhã, eu vou começar a agendar a live com a Suzy. E é o seguinte, vamos ficar com aquela frase que o Fabrício trouxe da Clarice. A solidão é um luxo. Pensemos é um luxo.
Solidão é um luxo. Fica a deixa. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Agora está na hora de ver o fantástico trucidar o governo Bolsonaro. Fora. Com Bolsonaro. certeza. Esse é o meu boa noite. Fora sempre. Boa noite. Até o próximo domingo. Até.